Meu nome é Joyce Constantini, eu sou professora, sou bióloga, sou cientista e me fizeram 3 perguntas que eu achei bastante interessantes. Eu vou responder a primeira delas, que é como a comunidade ou a comunidade, como a sua comunidade ou a comunidade em que você viveu interage com o outro e com a natureza. E essa ideia de comunidade é muito interessante, né? Quando eu pensei nisso, nessa ideia de comunidade, eu pensei em 2 momentos da minha vida. O primeiro momento da infância e da adolescência, onde eu vivi na região metropolitana de Belo Horizonte, numa cidade chamada Ribeirão das Neves, e na região metropolitana aqui de São Paulo, numa cidade chamada Carapicuíba, que são cidades dormitório, né? As pessoas elas vivem ali, dormem ali, mas elas vão trabalhar nos grandes centros. E cidades que são abandonadas pelo poder público, né? Eu acho que eu posso falar isso com bastante tranquilidade. Nessa primeira infância, eu morava ali na região metropolitana de Belo Horizonte com a família materna, com a minha avó e com os meus tios. Até hoje, ali na casa da minha avó não tem asfalto. E nessa época, a gente também não tinha encanamento, não tinha água que chegava ali. Tinha as cisternas e quando a água na cisterna faltava, você tinha que pegar na bica, que tinha uma caminhada ali dentro de uma área de cerrado, né, que naquela época eu não sabia disso, mas tinha essa exploração, porque as crianças iam com as latinhas, iam com balde pegar água, não sei nem o quanto que a gente ajudava, e fazer essa travessia aí dentro dessa área de natureza, né? Então para mim era uma grande diversão, e eu não tinha dimensão dessa pobreza material, né, dessa dificuldade. Para mim era um grande momento. E em Carapicuíba é uma cidade muito marcante para mim, porque eu vivi ali muito tempo, né, vivi ali até os 19 anos, nessa comunidade. E Carapicuíba, durante muito tempo, da minha adolescência toda, ela foi lembrada como a cidade do lixão, o lixão de Carapicuíba, né? Então tinha programas de televisão que exploravam essa dimensão do lixo ali na cidade, né, midiaticamente. E depois de muito tempo, o lixão foi transformado num parque, né, que é o que existe hoje lá em Carapicuíba. Então, essa primeira comunidade, ela é muito marcada por essa pobreza material, né, e quando eu penso em meio ambiente, eu tenho lá em Minas essa aproximação com a natureza que ainda estava muito presente ali, né? Por uma questão que eu não entendia, que é porque a urbanização não tinha chegado ali, e isso causava dificuldades materiais ali para minha família, que eu não compreendia, mas que tinha uma diversão, porque eu via girino, eu via a água da bica, eu via os passarinhos, então tinha uma exploração. E num outro momento mais velho, ali em Carapicuíba, tem toda essa dimensão dessa cidade que é muito árida, que é muito pobre, né, que tinha pequenos focos de lixo em vários bairros e tinha o lixão de Carapicuíba. Então eu morava na cidade do lixão, né? E aí, essas 2 ideias, eu refletindo sobre elas, o impacto de morar numa cidade do lixão, né? E uma coisa que sempre me foi muito curiosa e que ficou muito presente é que nesses espaços as pessoas elas conviviam com o lixo de uma forma muito naturalizada. E isso eu ainda percebo hoje nas periferias, né? Então, hoje eu moro aqui no Ipiranga, eu estou próximo de Heliópolis e no final de semana eu fiz uma corrida no bairro de Heliópolis. E eu fui prestando atenção, já impactada pela questão, eu fui prestando atenção nos pontos de lixo. Então as pessoas e o lixo, elas estão misturadas. E isso tem muito a ver com autoestima, isso tem muito a ver com aquilo que a pessoa valoriza em si mesma e como que isso também é contado pelo poder público, né? Porque quando você tem uma questão material tão presente, te falta tanta coisa que a prioridade não é o verde, a prioridade não é ali investir energia individual no tratamento do lixo. A gente tem ouvido aí a questão, por exemplo, dos ultraprocessados, que são mais baratos, por exemplo, do que frutas e verduras. Então, quando a ideia do ultraprocessado, além de toda a questão nutricional que é bastante forte, tem uma questão
da quantidade de lixo, né? Você desembala muita coisa, descasca muito pouco, né? Então eu tenho um complexo de coisas que são desenhadas para isso, para essas pessoas estarem ali desvalorizadas, num espaço desvalorizado, e então parece que o lixo também é naturalizado, ele é quase como se fosse a mesma coisa, né? As pessoas e o lixo, né? Isso me causa muitas reflexões. Como que alguém pode ir para um parque, para uma praça e não limpar o seu espaço ou deixar coisas ali no seu espaço? É porque é isso, né? Ninguém me percebe, eu não sou importante para ninguém, eu não vivo numa comunidade. Que aí vem a última questão, né? Qual a ideia de comunidade observada em cada espaço que você viveu e conviveu? Não tem comunidade. A realidade é essa. Quando a gente não se enxerga parte de um todo, não existe comunidade, né? E eu acho que a questão do lixo tem muito a ver com esse desvinculamento do coletivo e essa supervalorização do individual. Para mim isso é muito importante, né? Essas ideias são muito importantes e são muito correlacionadas. Hoje eu vivo numa outra comunidade, que é a comunidade que a biologia me deu, né? A comunidade onde eu pude acessar conhecimentos, perspectivas, políticas, discussões que estão completamente fora, desconectadas dessa minha primeira comunidade familiar, desse bairro, dessa cidade, né? E isso causa, inclusive, um rompimento também com essa primeira comunidade, porque ao acessar essa comunidade de discussões e de espaço que a biologia me ofereceu, tem coisas do passado que já não me fazem mais sentido. Mas voltar para essa comunidade e contar que isso faz sentido também é um desafio de entendimento, porque eu fui impactada por uma série de experiências e vivências que eu vivi, mas essa comunidade não, né? Então, quando eu penso nessa minha comunidade, na relação com a natureza, eu penso nesses dois grandes momentos. De alguma forma, esse primeiro momento, e eu penso que muito na situação ali de Minas Gerais, me levou ao encontro dessa comunidade que hoje eu ocupo, que eu me percebo, né, nessa comunidade que tem o meio ambiente como uma pauta importante e relevante, né, e que discute e que propõe ações nesse sentido. Mas isso tudo é muito complexo, né? Não é simples. Nem viver nesses dois ambientes, né? E nem nessas duas percepções, cosmopercepções, e nem esse convencimento de que esse grupo muito politizado, muito consciente de que aquele outro grupo não é desinteressado, né? Não é só desinteresse, tem uma outra que tem questões que são de ordem material, que são muito mais importantes, não muito mais importantes, mas muito mais prioritárias, né? Porque comer é prioridade, né? Sobreviver é prioridade, né? E essa ligação da sobrevivência com o meio ambiente ainda não está clara, não foi construída de forma clara, né? Então, essa ideia da relação do lixo com a comunidade, na minha percepção, tem isto, né? Tem camadas, né? O quanto que eu estou atendido numa série de questões da vida, o quanto eu me valorizo e eu valorizo o espaço coletivo que eu vivo para entender os impactos que as escolhas coletivas elas têm, mas e também entender que tem coisas que não são da ordem nem da minha comunidade próxima, minha família, escola, mas de uma comunidade muito maior, uma comunidade do município, do estado, uma comunidade global, né? Então, tem uma série de discussões e de questões que eu tenho pensado muito nesse sentido. Bom, é isso. Espero ter contribuído aí com a discussão e fico à disposição para conversar mais.